Bom dia, nós somos o grupo 6, nós vamos falar sobre a síndrome do câncer de mama e ovário hereditário. Nosso grupo ele é composto pela Ana, pela Edinara, por mim, Joana, e pelo Luca. Existem vários genes relacionados com câncer de mama e de ovário hereditário, mas nós iremos falar apenas do BRCA1 e BRCA2, os que são os genes com maior frequência. Os genes BRCA1 e 2 são genes supressores de tumores. O gene BRCA1 se encontra no braço longo do cromossomo 17, na região 2, banda 1, subbanda 3, subbanda 1, composto por 22 exons codificantes e codifica para uma proteína de 1863 aminoácidos. Já o gene BRCA2 se encontra no braço longo do cromossomo 13, na região 1 da banda 3, subbanda 1, composto por 27 exons codificantes, dos quais 26 codificam uma proteína com 3.418 aminoácidos. Bom, além do câncer de mama e o de ovário, há outros tipos de câncer que estão relacionados aos genes BRCA1 e BRCA2 mutantes, mas a frequência é bem menor. Exemplos são os cânceres de pâncreas, de cólon do útero, trompas, vias biliares e melanoma. Nessa tabela de 2016, a gente pode notar o aumento considerável no risco de desenvolvimento de câncer em pacientes com mutações nesses genes. Enquanto o risco da população geral para desenvolver o câncer de mama está entre 12%, com indivíduos que possuem mutação no BRCA1 pode chegar até 87% e no BRCA2 até 84%. Em ovário também, o risco da população geral fica entre 1% e 2%, e em mutações em BRCA1 pode chegar até 63%, e no BRCA2 até 27%. Tem um aumento bem grande no câncer de mama masculino e no câncer de próstata também. Bom, forma de herança e risco de recorrência. Essa variante patogênica da linhagem germinativa em BRCA1 e BRCA2 são herdadas de maneira autossômica dominante. Assim, os filhos de indivíduo com essa mutação têm 50% de chance de herdar a variante. Mas por causa da penetrância incompleta, da idade variável do desenvolvimento do câncer, da redução do risco de desenvolver câncer por causa da cirurgia profilática ou até mesmo por causa de morte precoce, nem todos os indivíduos com uma variante patogênica chegam a desenvolver câncer. Alguns possuem mutação, mas não são acometidos pela doença. Vale ressaltar que, dentre todos os casos de câncer de mama e de ovário, cerca de 10 a 20% estão relacionados a variantes patogênicas germinativas. Ou seja, os portadores recebem os alelos do pai. O restante dos casos ocorre por mutações somáticas, sem uma causa específica. Além disso, cerca da metade dos casos hereditários estão atrelados ao gene BRCA1 e BRCA2. Essa mutação não é muito comum. Ela comete cerca de 0,1% da população, mas estudos indicam que a prevalência populacional de mutações em BRCA1 e BRCA2 na linhagem germinativa é muito variável em algumas regiões e frequentemente sugerem um efeito fundador. Esse efeito é quando ocorre a perda da variabilidade de uma população, quando uma população é estabelecida por um número muito pequeno de indivíduos. Por exemplo, entre os judeus Ashkenazi, que são provenientes da Europa Central e da Europa Oriental, que entre essa população existe uma mutação com grande ocorrência. Essa primeira mutação no BRCA1, com prevalência que chega a ter a prevalência de 1%, e essa segunda em BRCA2, que chega a ter até 1,52% de prevalência. Dessa forma, a frequência da variante patogênica nessa população judaica pode chegar a aparecer em 1 para cada 40 habitantes. E na população geral, excluindo os judeus Ashkenazi, é normalmente cerca de 1 para 500 pessoas. O heredograma. Esse heredograma de uma família que segrega uma mutação no gene BRCA2. Há um ancestral comum que era mutado, mas ele não foi testado, e, portanto, não se sabe quem era. O probando é o número 27. Os símbolos em azuis indicam o diagnóstico de câncer,
e as idades são mostradas logo abaixo dos símbolos. O sinal de soma quer dizer que o indivíduo é portador de uma mutação em BRCA2 e o sinal de subtração de que o indivíduo não é portador. Vale ressaltar que o indivíduo que obteve câncer de pulmão provavelmente tem sido de causa ambiental, já que o BRCA2 não aumenta o risco de câncer de pulmão. O processo de transformação neoplásica ele é iniciado quando mutações alteram a grade da matriz, ou seja, quando há uma desregulação de função de genes que agem indireta ou diretamente na proliferação ou na sobrevivência das células. O gene BRCA1 e 2 codificam proteínas nucleares expressas que são conservadas com integridade genômica por regular o reparo do DNA. A função desses genes é impedir a formação de tumores por meio do reparo do DNA que estão alterados. Assim, as proteínas são codificadas pelos genes, interagem com proteínas para reparar a quebra do DNA, mas se não há interação, eles induzem a apoptose celular. Quando os genes BRCA1 e 2 têm um polimorfismo, eles perdem a capacidade de impedir o aparecimento de neoplasias e possivelmente a perda de função do BRCA1 e 2 permite outras mutações que são responsáveis pela neoplasia. Quando mutados, eles suprimem os chamados genes protetores, os gatekeepers, que regulam diretamente o crescimento celular, e os genes de manutenção, os caretakers, que estão envolvidos na reparação de DNA, de danos do DNA e de manutenção da integridade genômica. Existe a hipótese do segundo evento somático, na qual foi sugerido que a forma hereditária do câncer pode ser iniciada quando uma célula em uma pessoa heterozigota para uma mutação na linhagem germinativa do gene supressor de tumor, necessária para impedir o desenvolvimento do câncer, é submetida a um segundo evento somático, que inativa os outros alelos do gene. Em consequência desse segundo evento somático, a célula perde a função dos dois alelos, que seria a perda da heterozigosidade, dando origem a um tumor. Porém, estudos recentes mostram que diferentes mecanismos de ativação do alelo do tipo selvagem estão presentes na mesma amostra de tumor em várias tensões. Os resultados indicam que a célula de câncer de mama e ovário ligada ao BRCA1 e 2 são predominantemente caracterizadas pela perda da heterozigosidade, mas elas abrigam uma combinação complexa de segundos eventos em várias frequências, não só o somático. Dando continuidade à nossa apresentação, eu irei falar sobre os aspectos clínicos, o diagnóstico laboratorial e também os critérios de testagem utilizados. A síndrome ela é caracterizada pelo risco aumentado de câncer de mama feminino e masculino e câncer de ovário e também de outros cânceres, como próstata, pâncreas e de pele. A gente sabe que existe uma diferença em relação à taxa de cânceres e que tem relação ou com o gene BRCA1 ou com o gene BRCA2. Por exemplo, a taxa de câncer de mama feminino em pessoas que têm uma mutação de BRCA1, ela é maior do que aqueles que têm uma mutação no gene BRCA2. Já o câncer de mama masculino, por exemplo, é mais frequente naqueles que têm uma mutação no gene de BRCA2. Ainda a respeito da síndrome, nós trouxemos os sinais e sintomas do câncer de mama e eu trouxe essa campanha sobre conhecer os seus limões, que ela é bem didática e foi lançada para estimular a população a reconhecer os sinais do câncer de mama. Alguns sinais do câncer de mama a gente pode ver como alteração da pele, um caroço, um nódulo, saída de líquido anormal. Além desses também pode ter uma alteração no tamanho ou na forma da mama, ou dor constante na mama e na axila. Já sobre os sinais e sintomas do câncer de ovário, existe um inchaço abdominal, pode ter perda de peso e perda de apetite, pode se sentir satisfeita consumindo pouca quantidade de alimento, além de ter alterações menstruais e mudanças no hábito intestinal e urinário
e alguns outros sintomas. O diagnóstico laboratorial ele é dado por meio dos testes genéticos moleculares, que vão investigar o DNA dessas pessoas. Através dos exames, se faz a identificação de uma variante patogênica da linha germinativa heterozigótica em BRCA1 e em BRCA2. Para fazer esse diagnóstico, se utiliza geralmente o sequenciamento de DNA, que pode ser feito por sangue ou por um sequenciamento de nova geração. Por meio do sequenciamento de nova geração, é possível fazer um exoma completo, que vai avaliar as regiões codificantes, ou seja, os exons, que são os responsáveis pela produção da proteína, né? A codificação da proteína, no caso. E como o BRCA1 e BRCA2 são genes que fazem codificação de proteínas, é interessante fazer esse tipo de exame. Além disso, é possível tu fazer os testes para genes-alvo ou um painel de genes. No caso de gene-alvo, vai investigar um determinado gene, que seria ou o BRCA1 ou o BRCA2. Já para o painel de genes, tu investiga mais de um gene. Geralmente ele é indicado, por exemplo, no caso dos judeus Askenazi, né, para quem tem descendência dos judeus Askenazi, pois aí tu consegue avaliar as variantes mais comuns nesses casos, né, de mutação por fundação. Além disso, pode ser feito o MLPA dos genes BRCA1 e BRCA2, só que esse tipo de teste, ele é extremamente específico, pois ele vai avaliar uma deleção, uma duplicação nesses genes. Então, ele é indicado mais quando tu tem uma suspeita clínica conhecida para ser feito. Já nos critérios de testagem, eles estão relacionados à história familiar e à história individual, né? Os critérios, geralmente, eles têm relação com primeiro, segundo e terceiro graus de familiares, né? Para quem teve câncer de mama, câncer de ovário, pâncreas e próstata ligados ao BRCA1 e ao BRCA2, ou também qualquer outro tipo de câncer, não necessariamente ligado a esses dois genes, né? Mas essa história familiar, ela é uma história que indica a testagem para a síndrome, né? Para verificar se a pessoa tem alterações, mutações no gene BRCA1 e BRCA2. Já em relação à história individual, uma pessoa que tem um câncer antes dos 45 anos, ela tem indicação de fazer. E quando a pessoa tem entre os 45 e 50 anos, geralmente precisa de mais alguns critérios, como os critérios familiares citados anteriormente, para poder fazer a testagem, né? Sendo que a questão dos judeus com descendência Askenazi, eles são testados independente da idade ou dos critérios acima, porque essa mutação ela é frequente nas pessoas com essa descendência. Após o diagnóstico da doença, o médico discutirá com o paciente as opções de tratamento que dependerão do estágio em que o tumor encontra-se, o estado geral do paciente e dos possíveis efeitos colaterais. A escolha é sempre muito difícil, tanto para o paciente quanto para o médico. Dependendo do estágio em que encontra-se o paciente, é definido o tratamento cirúrgico ou tratamento quimioterápico. A cirurgia pode ser a mastectomia radical ou conservadora, ou como medida profilática a mastectomia bilateral preventiva. A cirurgia recomendada nos casos de câncer de ovário é a salpingoferectomia bilateral. A quimioterapia é geralmente realizada através da administração de inibidores da poli-ADP-ribose polimerase por via oral. Esses medicamentos agem evitando a multiplicação e a eliminação das células cancerosas, pois agem inibindo as enzimas PARP, que fazem parte
da via onde o BRC1 e 2 atuam. O aconselhamento genético ele tem início ainda no período pré-teste, onde o conselheiro deve esclarecer todas as dúvidas do paciente a respeito da hereditariedade dos critérios de testagem. Aí as considerações sobre o melhor tipo de teste devem ser feitas também pelo conselheiro, com base nos critérios de testagem específicos para cada paciente. Quando os resultados dos exames forem divulgados, inicia-se então o trabalho pós-teste, que inclui a definição do tratamento junto ao paciente, considerando sempre suas vontades, necessidades e as possibilidades de tratamento. O aconselhamento ele deve ser multiprofissional e deve envolver a família do paciente. Deve considerar também os aspectos biopsicossociais para um acompanhamento amplo e assertivo.